É uma alegria para nós poder estar esse tempo com vocês. E como comentava o pastor, nós estamos há 18 anos em Espanha. Fomos enviados para lá pela Igreja ABA como missionários, num tempo em que a Igreja ABA apenas estava começando a fazer missões. E foi um grande desafio para a nossa igreja nos enviar à Espanha, quando o euro naquela época estava em torno de 4 por 1, comparado com a moeda brasileira, com o real. E Deus, quando Deus chama, Deus respalda, queridos. Quando Deus chama, Deus levanta pessoas, Deus levanta a igreja, mas você só tem que estar seguro de uma coisa: Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, não é os homens que vão mover, é o Senhor. E a nossa ida para a Espanha é outra história, não temos tempo para compartilhar nessa noite, mas foi literalmente falando, milagre traz milagre para a gente ir para esse país. É algo que Deus colocou no nosso coração. E lá nós estamos há 18 anos. Estamos casados há 22 anos e temos 3 filhos. Os 3 nasceram na Espanha. Aqui no Brasil a gente tinha tentado ter filhos, mas depois de 6, quase 7 anos, tivemos alguns abortos. E Deus, ao final, nos deu 3 filhos nascidos em território espanhol. Eu creio que nós temos a foto deles por aí, queridos, se nós gostaríamos que vocês conhecessem, porque muito do que a gente vai compartilhar nessa noite tem que ver com o aprendizado com eles. Esse primeiro daqui é o Nicolas, que tem 15 anos, o do meio, o Henrique, tem 13, e o pequeno ali, o Giovanni, que tem 8, que é o chefe da gangue. O menor é o chefe da gangue. Esse rapaz é uma benção. E esses 3 meninos aí nos ensinaram muita coisa. A gente, quando colocou no papel esse livro, Paternidade Intencional, vem desse aprendizado, de caminhar com esses meninos. Mas antes disso, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, vindo agora de caminho. Eu vi muita vaca, vi rio, vi chácara, e eu venho da roça, Então imagina, eu estou em casa. Falei para o pastor, estava vindo, até reduzir a velocidade, vocês vê todo dia, não vale nada, De repente a gente está acostumado, Mas como faz tempo vindo, assim, andando, comecei a lembrar lá dos meus 11 anos, que a gente morava na roça. E esse ambiente, assim, é um ambiente que eu gosto muito. Então, estou muito à vontade, muito à vontade, assim, que é uma alegria, realmente, eu louvo a Deus por isso. Amados, o que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro momento, nós vamos ter como base Romanos 12, 2, se os irmãos puderem nos ajudar, aí colocando na tela. Romanos 12, 2 é um texto que nós conhecemos, um texto até que já foi citado aqui, nessa noite mesmo. E nos diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E aí paramos. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Amados, o nosso desafio como pais, nós, falando eu e minha esposa, e também o desafio que nós gostaríamos de trazer a vocês nessa noite, tem que ver com essa transformação de mente. Eu creio que quando nós começamos a caminhar com o Senhor, e cada um de nós vivemos a nossa história com o Senhor, Deus ele começa a fazer transformações e mudanças na nossa vida, mas começa por essa mudança de mente, por essa forma de ver as coisas de uma forma diferente. Aquilo que para você era natural, de repente passa a não ser natural. Aquele pecado que você praticava na sua vida, de repente você vê que não está bem, que está errado. E Deus começa uma transformação de mente que logo desce ao nosso coração e a nossa vida é transformada. Então, pensando na questão da paternidade, que é o nosso assunto, eu creio que nós precisamos permitir ao Senhor que cada dia siga transformando a nossa mente com relação a isso. E nós, nesses 15 anos como pais, temos aprendido a praticar uma paternidade com princípios bíblicos. E, amados, de verdade que eu creio que talvez nunca houve um tempo tão necessário de que a gente pratique uma paternidade dirigida por Deus, que sejamos pais que saibam levar os nossos filhos ali onde o Senhor quer. Eu tenho 7 irmãos, somos 7 irmãos em total. Os meus pais, como eu já disse, vêm da roça, foi uma educação, meus pais não são cristãos, mas é uma família muito boa, nos amamos, nos ajudamos, tivemos uma educação maravilhosa, mas em um tempo bastante diferente do que a gente vive hoje, do que os meus filhos, do que os seus filhos vivem hoje. E hoje eu creio que nós, mais do que nunca, precisamos
aprender a praticar essa paternidade intencional, principalmente para levar os nossos filhos a cumprir o propósito de Deus e a ter uma identidade, que é a responsabilidade do pai e não da mãe, a dar identidade, a dar propósito, a dar destino aos seus filhos. E é um desafio que nós temos vivido há 15 anos e eu creio que é algo que nós, como pais, podemos dizer que um dos nossos maiores sucessos até aqui é levar os nossos filhos a amarem a Deus. E de verdade, amados, com toda a misericórdia e graça do Senhor, eu posso dizer que nós temos filhos que amam a Deus, que decidiram servir a Deus, não porque os pais deles são pastores ou porque são cristãos. Pela graça e misericórdia, eu vou repetir isso muitas vezes, nós conseguimos levar os nossos filhos a terem um relacionamento pessoal com Deus, a amarem a Deus, a se relacionarem eles com Deus. Aprenderam conosco, é verdade, mas já chegou num ponto onde eles têm esse relacionamento. E aí está algo fundamental que eu creio que nós, como pais, precisamos ter muito claro o nosso papel. E aí, principalmente, amados, eu falo do papel do marido, o papel do pai, como alguém que tem que tomar a responsabilidade de levar o seu filho, com a ajuda da mãe, com certeza, mas essa responsabilidade Deus colocou na mão do homem. De dar ao filho o propósito, de dar ao filho uma identidade. E volto a dizer, num tempo onde até a identidade dele está sendo questionado. A identidade dele ou dela está sendo questionado. É um trabalho, queridos, que sinceramente não é um trabalho fácil. Levar os nossos filhos nesse propósito que Deus tem para eles, é um trabalho de renúncia. É um trabalho de talvez você abrir mão do seu tempo, você abrir mão de lazer, abrir mão de coisas que você gostaria de ter simplesmente para dedicar tempo ao seu filho. Para levá-lo nesse propósito que o Senhor deseja para a vida dele. E algo que nós decidimos antes de nos casarmos foi estabelecer uma forma de educação, como nós gostaríamos de educar os nossos filhos, mas nós tínhamos isso claro. Antes de nos casarmos, a gente sentou e decidimos que nós queríamos ter 4 filhos. E como eu venho de uma família de 7, é uma família que me dá muitas alegrias, então nós decidimos isso. Não conseguimos chegar nos 4, não foi por falta de tentativa. Tentamos muito, Depois que nasceu o terceiro, nós ainda tivemos um aborto após esse terceiro, e já chegando aí pelos meus 50, agora eu já vou por 53, então eu falei, não, já é hora de parar, então cortamos o grifo, vasectomia, se acabou. Mas chegamos a 3, mas foi algo planejado, algo que nós sentamos e decidimos como educar, aonde nós queremos levar os nossos filhos, o que nós desejamos dos nossos filhos. E amados, nós precisamos de repente falar, mas eu já sei disso. Mas eu gostaria que você nessa noite pudesse pensar em subir um degrau mais. E um pouco mais nesse não somente saber, mas de levar isso a uma prática. Onde você realmente se decida a se comprometer com seus filhos. Para que eles realmente cheguem aonde Deus quer que eles cheguem. A palavra diz que os nossos filhos são como flechas. E nós somos o arqueiro, que vai lançar essa flecha. Nós somos a base para que eles cresçam. Na minha família, por exemplo, os meus pais, como vindo daí do campo, eles não tiveram muita oportunidade de estudar. Da minha casa eu fui o primeiro a concluir uma faculdade de teologia. E logo depois os meus irmãos começaram a estudar e hoje apenas o maior, porque não era muito fã dos estudos, apenas o maior não fez uma faculdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Não é por bonito. É que nós, os pais são a base, mas os filhos, entendo eu, que precisam ir crescendo. E a minha família antes não tinha ninguém formado, hoje já tem gente formada, já a geração que veio depois já foi melhorando. Então os pais são essa base, nós precisamos ser essa base, mas nós, como pais cristãos, não é a base daquilo que eu quero, de repente, para o meu filho. Porque muitos pais, quando têm algum desejo para os seus filhos, e a gente vê isso muito comum, de certa maneira chegam a impor, sem entender o projeto de Deus. Sem entender aquilo que Deus quer para os seus filhos. E amados, os nossos filhos podem, digamos assim, escolher o que eles vão ser. O maior só tem 15. Então, de nenhuma forma, por ser pastor, eu vou dizer, não, você tem que ser pastor, eu gostaria que você tivesse isso ou aquilo. Não. Mas, os 2 maiores já têm muito claro o chamado deles.
Um já sabe que vai ser missionário das nações, como ele disse. O do meio já tomou conta da igreja, né? Ele já falou que ele que vai ser o pastor da igreja. E ele tem essas características. A gente olha para ele, e o Rick do meio, que tem 13, ele é um pastor. Sabe, às vezes nos cultos de domingo, eu nem sei quem não veio na igreja, e ele sabe. E ele comenta com a gente, papai, olha, tal pessoa não veio, tal pessoa faz 3 domingos que não vem. É uma coisa assim que nem eu, de verdade, queridos, nem eu percebo, mas ele tem um coração de pastor, é super emotivo de abraços e beijos. Então, existe um chamado do Senhor, mas não é algo que nós impomos, você entende o que eu estou querendo dizer? É algo que Deus colocou no coração deles, nós apenas colaboramos. Hoje a gente tem eles num colégio cristão, estão estudando idiomas, falam 3 idiomas, por quê? Não é por bonito. Hoje em dia você precisa de ter inglês. Então eles estão português, inglês, espanhol e o outro está indo já para o francês. Por que isso? Não é por bonito, porque nós queremos que eles sejam pastores e missionários preparados para a sua geração, para a sua época, no contexto que eles estão. Então isso é dar destino, isso é dar propósito, isso é colaborar com aquilo que Deus quer fazer, mas tudo isso não valeria absolutamente nada, se primeiramente nós não tivéssemos levado os nossos filhos a amarem a Deus. Você pode dar tudo para o seu filho, como existem muitas famílias economicamente que têm condições e que dão tudo aos seus filhos, mas os seus filhos não amam a Deus. Ou no começo, quem sabe, começa a caminhar com Deus, mas logo se deslumbram com as coisas do mundo e se perdem pelo caminho. E querido, o pai tem aqui um papel fundamental, um papel muito importante de ser realmente. Como nós temos 3 filhos, 3 homens, nem só por ter 3 homens, mas eles são muito mais conectados comigo do que com a mãe. Porque a mãe, quando tinha os filhos, só dava o peito pela noite, né? Quem levantava era eu. Então foi assim com os 3. Eles não chamavam mãe, nunca chamaram mãe durante a noite, era pai. Dá lá de madrugada, papai, sempre foi assim. E com os 3 foi igual, então criou-se um vínculo de uma forma intencional. No começo eu acho que nem foi intencional, é que ela não queria levantar, né? Mas com o tempo, já que eu fiz com o primeiro, foi com o segundo e com o terceiro. Então a gente tem um vínculo muito próximo. E por que eu estou falando isso? Porque, amados, nós precisamos construir esse vínculo, porque no mundo que a gente está hoje, é muito fácil se romper isso. Se você não decide de forma intencional construir esse vínculo com seus filhos, vai chegar um ponto que você não pode dizer, não, você faz porque eu estou mandando, porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe. Até uma certa idade esse discurso vai funcionar. Mas chega um momento que esse discurso não funciona. E não importa que você seja autoritário, que você queira mandar, você pode fazer o que for, mas eles não vão te ouvir se você não construiu essa situação anteriormente. E algo que eu pude fazer pela graça e misericórdia do Senhor é construir esse relacionamento. Agora eles chegaram numa fase que nós tivemos, até então era sempre os 3, mas agora chegou numa fase que a gente precisou, de forma intencional, ter um dia com cada um. Então, durante a semana, no final de tarde, eu tenho 2 horas, num dia um, no outro dia outro, no dia outro. Que ele pode escolher o que ele quer fazer, e eu tenho que me virar e estar com ele, sabe? E atender a sua necessidade. Porque são 3 filhos, 3 situações distintas. Eu venho de uma família de 7, da roça. Como que era o negócio? Joga tudo aí, vamos criando, um cria o outro cria um, e vamos embora. Funcionava dessa forma. Graças a Deus, por misericórdia, saiu bem. Mas hoje não dá mais para ser assim. Então, eu sugiro que você tenha pelo menos uns 3 filhos, se você está ainda nesse caminho. É maravilhoso ter 3 filhos, mas dá muito trabalho. E você precisa chegar numa altura onde você tem que atender a individualidade de cada filho. E uma das coisas que a gente faz de ter esse tempo aí individual, com o Nicolas, que é o maior, que tem 15, que já é bem mais maduro do que um menino de 15 anos. Sempre foi muito responsável, muito maduro. Mas é com quem eu já tenho conversas muito mais abertas e eu fico super feliz de ver que às vezes a gente sai para ter esse tempo juntos e normalmente a gente estaciona na frente de casa e fica lá no carro 1 hora, 1h30 conversando. E ele começa a falar as coisas dele. E, amados, de qualquer tipo de assunto, qualquer coisa ele começa a compartilhar. E é interessante, queridos, que mesmo eles estudam em um colégio cristão, em um colégio evangélico lá em Madrid, que foi um presente de Deus, é um presente de Deus para nós. Mas ele começa a conversar comigo e ele começa a compartilhar as situações dos amigos do colégio. Filhos de missionários, cristãos, mas que têm situações
que não conversam com seus pais, porque a minha primeira pergunta é quando ele compartilha dos seus amigos, das situações complicadas que estão passando, eu falo, filho, eles têm que conversar com os pais. Eles precisam falar com os pais, porque eles não podem sair dessa situação específica sozinhos. E o que ele sempre me diz, papai, eles não conversam com os pais. Eles têm medo de conversar com os pais, eles não têm confiança. Falou, isso que a gente faz, eles não fazem. E por um lado eu fico feliz de ter esse relacionamento, de ter essa liberdade. Por outro lado eu fico triste de entender que filhos de cristãos, de pessoas esclarecidas, não têm essa conexão. Mas, amados, não é uma conexão que a gente simplesmente faz, porque às vezes nós vamos criando os nossos filhos e queremos, quando chega na adolescência, e você de repente não construiu, e chega ali você quer ter essa conexão. E é óbvio que na adolescência existem influências que vêm de fora. Quando eu entro aí pelos 14, 15, 16... existe essa influência de fora, mas se eu conseguir construir até aqui um relacionamento com os meus filhos, então eu posso continuar sendo influência. Mas, amado, não é imposição. Talvez se você é pai de adolescente ou mãe de adolescente, você vai entender que não é uma imposição, que chega uma hora que você já não pode impor. Vai depender daquilo que você construiu anteriormente. E o nosso desafio para você nessa noite como pais é justamente que você decida entender isso. Sabe, a gente que está aqui num contexto, que tem muita terra por aqui, né, quando a gente vai plantar, né, uma das coisas que a gente faz é arar a terra, é preparar adubo, e depois você vem e joga semente. E depois que joga a semente, você cobre a terra, e o que vai acontecer ali? Só Deus sabe. Como agricultor, você espera que essa semente germine, que produza frutos, mas se isso vai acontecer ou não, é assunto lá de cima. É assunto do Senhor, porque é um momento que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas uma coisa nós entendemos. Como agricultor, é minha responsabilidade preparar a terra, colocar o adubo, fazer todo o necessário que esteja ao alcance das minhas mãos, para que essa semente produza, para que ela germine. E os nossos filhos, amados, são isso. Nossos filhos são essas sementes que nós plantamos e fazemos de tudo, aquilo que seja possível, e o crescimento, quem vai dar é o Senhor. Que essa semente cresça na vida deles, quem vai fazer isso? O Senhor. É algo que nós talvez não possamos fazer, mas o que acontece quando nós não fazemos a parte que cabe a nós fazermos? Não termina bem. E às vezes nós deixamos passar isso e não assumimos a nossa responsabilidade como pais. E queridos, ser pai, assumir a responsabilidade, é algo que custa trabalho. É trabalhoso. No mundo hoje que a gente vive, quando os nossos filhos, não os nossos, né, os filhos de muitos, estão totalmente dependentes de celulares, de tela, né, totalmente dependentes disso, onde muitos estão entregando a educação dos filhos a isso, nós acordamos que na nossa casa não seria assim. Foi um acordo que nós fizemos, porque entendíamos que isso não resolveria, não seria bênção para a vida deles. Então, uma das coisas que a gente tem em casa é que os nossos filhos não teriam celular até 15 anos de idade. O Nicolas acabou de ganhar o dele recentemente, quando ele completou 15 anos de idade. E por que nós decidimos isso? Isso é andar totalmente na contracorrente. Fora, não é assim. Todos os amigos do colégio dele, um colégio cristão, todos os amigos do colégio tinham celular. Ele não. O que tem 13 está esperando chegar aos 15. Porque o que vale para um, vale para outro. É andar na contracorrente. Você entende? Quando eu falo de uma educação com princípios bíblicos, é de você entender que você não vai satisfazer as vontades do seu filho. De você entender que você não vai dar aquilo que ele acha que ele precisa, mas você precisa ter claro. Amados, se a gente vai ver estatísticas do que significa isso aqui em vida de crianças, é tremendo. Logo a minha esposa vai compartilhar sobre isso. É algo tremendo. Mas isso faz parte da educação que nós decidimos ter. De algo que nós tomamos, amados, como uma decisão, que programamos isso, vamos fazer dessa forma. E o nosso desafio como pais, e por isso esse livro que a gente trouxe se chama Paternidade Intencional, que significa você ter intenção de fazer a coisa de forma pensada. Quantas coisas nós planejamos nessa vida? Quantas coisas nós planejamos nessa vida?
E nós decidimos planejar a educação dos nossos filhos. Ter claro onde a gente quer ir. Ter claro onde nós queremos chegar. Eu sei que talvez para você seja um discurso que não é muito gostoso. Mas, queridos, se nós podemos hoje ter o privilégio de ter um filho que vai por 15 anos, e a gente falar assim, um dos nossos grandes êxitos, o sucesso foi conseguir que os nossos filhos amem a Deus. Por que nós podemos falar isso? Porque a gente pagou o preço. Porque nós decidimos andar na contracorrente. Nós decidimos que os nossos filhos não iam fazer o que os outros faziam. Você acha que eles gostam disso? Ou que eles gostavam? O Henrique, que tem 13 anos, na sala dele, só ele e o filho do diretor do colégio não tem celular. Os únicos dois. Todos os demais têm. E é interessante que faz pouco tempo, conversando com o Mr. King, é um americano, que é o diretor do colégio, né, a gente sempre tem tutoria de estar junto para saber como os meninos estão, e ele falou assim para mim uma coisa que me deixou muito feliz, por um lado. Ele falou, não, eu queria dizer para vocês que os seus filhos são missionários no meio dos crentes aqui no colégio. E, queridos, ouvir isso do diretor do colégio foi algo chocante, que me encheu de alegria, mas, por outro lado, eu falei, caramba, como está a coisa? E ele leva os filhos dele, eu nem sabia isso, ele leva os filhos dele mais ou menos na mesma linha de educação que nós levamos. Algo com princípios bíblicos. Mas é uma decisão. E, queridos, não posso dizer para você que simplesmente o que fazer e dizer para você que é fácil. Não é fácil. É renúncia. De você decidir investir tempo. Ah, mas você não sabe como que é a minha rotina, você não sabe como eu chego em casa cansado, você não sabe o que eu tenho que fazer. Você se lembra quando o Senhor falou para aquele homem que fez lá uma grande colheita? E ele falou, vou derrubar tudo aí, o que eu tenho, os meus armazéns, fazer novos, e vou encher e vou falar para a minha alma, pode descansar, fica tranquilo, você tem alimento para muitos anos. O que Deus falou para ele? Seu louco, louco. Essa noite vão pedir a sua alma, e para que vai servir tudo isso? O que eu quero dizer com isso? Nós podemos, amados, de repente dizer tudo isso, todas essas desculpas podem ser válidas, não tenho tempo, eu estou cansado, não tenho forma, eu tenho tanta coisa para atender. Mas, querido, viver a dor de que, como um cristão, de você criar filhos, e daqui a pouco você vê seus filhos longe do Senhor. De repente você até prospera economicamente, você pode ter o seu negócio, você pode ter a sua empresa. Mas chegar um momento que os seus filhos estão afastados do Senhor, de que vai valer tudo isso que você tem? Para que vai servir? Porque a palavra diz que quando nós, pastores, chegarmos diante do Senhor, o Senhor vai pedir conta de cada uma das ovelhas. A nossa responsabilidade é maior. Mas antes de ser pastor, eu sou pai. E Deus vai pedir para nós, pais, a respeito dos nossos filhos. Nós vamos render conta, prestar contas a respeito dos nossos filhos. E você pode chegar lá e falar o que quiser, amado. De repente chega, não, mas eu ganhei 300 pessoas para Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo tudo. E os seus filhos? Algo que como pastor eu já decidimos há muito tempo, porque antes eu não pensava assim, é que a minha família, que os meus filhos são prioridade em relação à igreja. O Senhor nos chamou para ser pastores, mas a igreja não vem antes da minha família. E não me importa o que as pessoas pensem. Porque às vezes nas igrejas, as pessoas achavam que o pastor tem que estar 24 horas, tem que deixar os filhos, tem que deixar a esposa para atender a igreja. E indo por esse pensamento, quantos ministérios grandes, pessoas que têm igrejas grandes, pastores que têm igrejas grandes, um monte de gente. E os filhos onde estão? Afastados de Deus, longe do Evangelho. Que valor tem isso? A nossa prioridade como família são os nossos filhos, a nossa. Eu entendo, querido, que o nosso primeiro relacionamento é com o Senhor. O nosso segundo relacionamento é o relacionamento matrimonial. Eu cheguei no Brasil 15 dias antes da minha esposa e fiquei com muita saudade dela. Quase nem lembrei que eu tinha filho. De verdade. Por quê? Porque o nosso relacionamento é o mais importante. Os meus filhos, nenhum dia da minha vida esteve por diante dela. E eu sei que o contrário também é verdade.
Quando nós, pais ou mães, colocam os filhos no meio, ou antes do matrimônio, ou antes da esposa ou do marido, vamos mal. De repente você pensa, ai, 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 vamos mal. Por quê, querido? Se perguntar para os pastores, que estão aqui agora morando com as 3 filhas deles aqui nessa casa aí no fundo, não é? As 3 moram aí com vocês, né? Não? Pois é assim que é o negócio. Os filhos nós criamos e como Deus manda, vão seguir o seu caminho. Hoje estão os 2 aqui. Você imagina se em toda essa jornada os filhos são a prioridade, como acontece com muitos casais. Os filhos vão embora e logo eles estão os 2 ali, olham um para o outro e quem que é você? É triste, queridos. Mas não se construiu o relacionamento, se colocou o peso do casamento em cima dos filhos. E quando os filhos vão embora, se você vai ver estatísticas de divórcios que acontecem de pessoas já de idade, quando os filhos foram embora, são 2 estranhos. Porque eles se centraram nos filhos e acabaram com o casamento, acabaram com o relacionamento. Então Deus, o matrimônio, mas o terceiro relacionamento são os filhos. Os filhos têm que ser prioridade, nós temos que saber, amados, e buscar a melhor educação possível dentro daquilo que nós podemos, mas com princípios bíblicos, com o princípio da palavra. Porque se nós não tomamos essa decisão de forma intencional, esse mundo que você está inserido, vai fazer de tudo para educar os seus filhos, e não vamos longe, é no colégio, é o próprio governo, são os amigos, existem muitas formas que estão tentando ensinar e educar os seus filhos, então mais do que nunca vai custar muito trabalho levar os nossos filhos em direção ao propósito que Deus tem para eles. E se não a paternidade intencional, se você não decide hoje fazer isso, tristemente vai haver um arrependimento posterior. E eu volto a dizer, pela graça e misericórdia de Deus, nosso filho é verdade, o maior só tem 15 anos. Mas é tão gostoso, queridos, olhar para ele e saber que nós estamos aqui no Brasil, vou ficar aqui 33 dias, a minha esposa um pouco menos, mas todos os dias a gente conversa. Filho, como é que está o teu tempo devocional? Ele levanta às 5 da manhã, criatura. Ele gosta de fazer exercício, chegou nessa idade agora, então ele levanta aí. Eu não levanto às 5 da manhã. Ele levanta às 5 da manhã para ter o tempo de devocional dele, para fazer os exercícios que ele tem que fazer, para se preparar para ir para o colégio, e é tão metódico, tão disciplinado nisso, que é algo muito bonito assim de ver. Mas construindo um relacionamento com Deus. E a gente está aqui nesse tempo no Brasil, mas sabendo que eles seguem nisso, porque eles não estão fazendo porque nós estamos vendo, ou porque nós não estamos vendo. Mas eles seguem nesse propósito, por quê? Porque isso para eles é algo normal. É algo natural. Eles têm a Deus como Deus deles. Eles têm as suas experiências pessoais com o Senhor. Então, querido, eu quero deixar para você realmente esse desafio, que você possa pensar nisso, que você possa no seu coração, principalmente você pai, tomar essa posição de ser intencional na educação do seu filho, de levá-lo a esse propósito que Deus tem para a vida dele, de dar realmente as ferramentas necessárias, de ser esse suporte. Vai custar trabalho? Volto a dizer, queridos, custa muito trabalho. Mas não é melhor ter trabalho agora, quando você está aí, de repente, com mais pique, do que lá na frente você está chorando, ou está tentando recuperar algo que você já perdeu? Por misericórdia, como aconteceu com o filho pródigo, Deus pode mover. Ele pode cair em si e voltar, e nós oramos que seja assim. Mas não precisamos chegar lá para que seja dessa forma. Podemos nos antecipar e fazer as coisas bem. Porque se nós fazemos isso, querido, eu creio que Deus vai se agradar do nosso trabalho. E você vai ter o favor de Deus na tua casa. Você vai ter o favor de Deus em ver os teus filhos caminhando com o Senhor. E isso, amados, é algo que traz muita alegria ao nosso coração. Ter os nossos filhos aos pés do Senhor. Então decida, querido, em nome de Jesus. De repente você fala, não, eu já estou fazendo. Pois faz melhor. Faz melhor, porque o favor de Deus estará contigo, se você toma essa decisão diante do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar com os pais. Se você se importa, não se importa, por favor, de se colocar de pé, se você quiser, por suposto. Eu gostaria de orar, com certeza, quer dizer. Eu gostaria de orar contigo.
E o meu pedido para você, amados, nós vamos orar, mas é uma coisa que eu não gosto nada na minha vida, é viver coisas de aparência. Né? Tudo que nós compartilhamos nesse livro que a gente vem compartilhar com você nessa noite, são coisas reais, são coisas práticas, não é teoria. Então, quando nós nos levantamos diante do Senhor, é um compromisso teu com Ele. Você não está fazendo um compromisso comigo ou com o seu pastor. É um compromisso seu com Ele, com Deus. É como que você está dizendo, Deus, eu vou fazer tudo aquilo que tiver ao alcance da minha mão. Eu vou ser esse agricultor que vai preparar a terra. Eu vou fazer todo o meu melhor. E o resto vai estar nas suas mãos. Mas eu não vou falhar, Deus, em fazer aquilo que me toca fazer. Aquilo que eu devo fazer. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Deus, pela vida dessas famílias, desses pais. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra ela é viva, ela traz transformação, ela traz mudança, conforme diz Romanos 12, 2. Eu te louvo, Deus, porque tu és aquele que traz mudança e transformação na mente dos pais nessa noite. E quero liberar sobre eles, ó Pai Deus, que eles tenham a autoridade do Teu Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor dê a eles a fortaleza física, emocional, dê a eles a sabedoria necessária que vem através da Tua palavra, para ensinar os seus filhos, para dirigir os seus filhos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, que não seja mais uma noite onde eles ouvem algo e talvez, Senhor, vão para suas casas e abandonem aquilo que aprenderam. Mas que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, esteja trabalhando na mente, esteja trabalhando no coração e trazendo essas palavras dia após dia na mente e no coração deles. Que eles decidam, Pai, fazer o que diz a Tua palavra, não sejam ouvintes apenas, mas sejam praticantes. E Deus, que o Teu Espírito Santo, que habita na vida deles, possa ajudá-los, Deus, a avançar nesse propósito, a ver o reino do Senhor crescendo na casa deles. Eu quero abençoar a vida de cada filho, Senhor. Em nome de Jesus, abre a mente e o coração desses filhos. Ó Deus, que a palavra, a semente da palavra entre no coração deles. E que o Senhor os abençoe, Pai, para que os pais sejam convertidos aos filhos, os filhos sejam convertidos aos pais. No nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa casa e nós abençoamos essas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar, por favor. Amém. Queridos, há algo muito interessante com o Senhor. Algo, inclusive, que nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno é identificar a voz do Senhor. Deus, Ele nunca traz acusação sobre a nossa vida. Quando Ele nos confronta, Ele traz sempre uma saída e uma palavra de esperança. Então, nosso desejo, quando nós ministramos a famílias com muito temor e com o coração realmente alinhado com o Senhor, não é trazer de forma nenhuma condenação, acusação, todo o contrário. É realmente dizer, olha, talvez até aqui a coisa não foi intencional, mas existe uma possibilidade a partir de hoje se posicionar e começar a ser. Esse material, na verdade, ele nasceu há muitos anos. Agora, realmente, nós colocamos no papel. Mas nós somos casados, como meu marido falou, há 22 anos. Há 20 anos, nós fomos consagrados ao Ministério Pastoral. E há 18 anos, a gente está na Espanha. Então, nesse período de aconselhamento, de tudo aquilo que a gente tinha visto, até antes mesmo de ter os meninos, nós começamos a ver algumas coisas e alinhar o nosso coração. Eu brinco que esse material, na verdade, ele veio de uma indignação. Porque eu falava assim, Deus, não é possível, nós desejamos ser pais, mas a história e o discurso que nós ouvimos é natural, tranquilo. Olha, chega na adolescência, eles vão para o mundo, mas depois eles voltam. E aquilo me dava uma raiva. Porque, queridos, isso aconteceu comigo. Eu cresci num lar cristão, na adolescência eu fui para o mundo e realmente depois eu voltei, porque era o discurso que eu ouvia, mas eu voltei arrebentada. Vivi coisas lá fora que eu não precisava ter vivido. Tive feridas que eu não precisava ter sofrido. E aquela indignação é que eu falava, Deus, nós queremos ter família, mas nós não aceitamos que os nossos filhos estejam lá fora. E o Senhor começou a ministrar que existia, sim, um propósito perfeito. Como o pastor leu, a sequência era para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não creio numa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que os nossos filhos vão lá fora se estragar e voltem. Esse não é o desejo do coração do Pai.
E, queridos, essa indignação nos levou a buscar, a investigar, a estudar, a pegar essa palavra e saber exatamente o que Deus falava sobre família, o que Deus falava sobre paz, quais eram os princípios que nós precisávamos aprender. Nós tentamos realmente, desde o começo do nosso casamento, a ter filhos, e a gente brinca que Deus, Ele é perfeito no seu tempo, na sua forma, no seu propósito, mas muitas vezes no processo nós não entendemos. E nesse período todo nós perdemos 5 filhos, tentando ter, né? E esse período de espera, nós decidimos então que nós íamos, Deus já havia dado palavra de filhos, nós criamos na palavra do Senhor e cremos na palavra do Senhor. Então esse período nós começamos a nos preparar. Tanto que eu brincava, falei, não, pode vir, Senhor, a gente vai ser perfeito. Ô, pai bom e mãe boa que nós vamos ser. Até que nasceram, né? Aí você vê, Jesus, amado, a teoria é boa, mas a prática... Então, nesse período, nós conhecemos o pastor Elton Rangel e ele tem 4 filhos. E os 4 filhos dele e da esposa, nunca tinham se desviado. E a gente achou aquilo incrível e os netos estavam no mesmo caminho. Então, nós resolvemos pedir, pastor... nos mentoreie, nos ensine como fazer isso. E muito desse material tem a ver com isso, com aquele conselho. E, queridos, nós podemos dizer que na nossa vida, esse mentor, ele foi um divisor de águas, ele mudou a nossa geração. E o desejo do nosso coração é que nós possamos, algum dia, vocês possam falar, olha, eu ouvi alguns pastores, eu li um livro que mudou a minha geração. Porque naquele dia ele nos deu 2 conselhos. Nós começamos, não era a época da vídeo, né? A gente ia lá no escritório dele e ele começou a nos dar conselhos e a ministrar, e parecia loucura, porque nós ainda não tínhamos filhos, já havíamos perdido 2, mas a gente sentava e só falava de filhos, e pastor, o que a gente faz? E ele nos deu 2 conselhos. E foram conselhos, assim, preciosos. O primeiro deles foi, vocês precisam, como casal, decidir a linha de educação que você quer para os seus filhos. E nós voltamos para casa e nós fizemos uma lista. Queridos, é o que o meu esposo falou, eu brinco com ele, eu fico ali fazendo cara bravo para ele, que ele adianta muita coisa, que sou eu que tenho que falar. É brincadeira, ele dá umas pescadas, mas aí eu explico um pouquinho mais a fundo. E nessa lista, porque o pastor falava assim, o pastor Elton, ele usou uma expressão que para nós marcou, ele falou assim, olha, as pessoas se preparam para um casamento, para festa. Fazem lista de convidados, planejam um ano, tal, um aniversário de 15 anos, uma faculdade, estudam tudo aquilo que, essa faculdade tem essa saída, tem não sei o quê, e para ter filhos, não. E vocês precisam se planejar. Voltamos para casa, fizemos uma lista, parecia coisa de louco, que nem filho a gente tinha, nem grávida eu estava, e estava ali fazendo a lista. Ó, a alimentação deles assim, vamos estudar nesse tipo de colégio, vamos priorizar esse tipo de educação, parecendo uns doidos ali. E o segundo conselho que ele nos deu, e creio que foi o mais precioso de todos, ele falou, se vocês quiserem realmente que os seus filhos cheguem no propósito que Deus estabeleceu para a vida deles, vocês precisam ser dependentes do Espírito Santo de Deus. Queridos, isso fez toda a diferença. Houve vários momentos em que nós não sabíamos o que fazer. Que eles vinham correndo e falavam as coisas com a gente olhava e falava, esse por dentro estava assim, Senhor Jesus, misericórdia, me ajuda. A gente não sabia o que fazer. Não faz muito tempo, um dos, eu falei que eu não vou expor tanto eles estavam lá, para de contar todas as histórias, eu não vou expor, um deles chegou assim em casa e estava chorando, deitou no colo do pai, aquele irmão chorando, que isso, porque aquilo, porque o outro, e bravo, e tinha coisas que ele realmente tinha razão, e umas inquietações e coisas assim, e a gente se olhava e falava, e agora? Não tinha resposta, e não tinha. E daí o Espírito Santo falou assim, manda ele dormir. Falei, ai Deus, aí fizemos um sinal para o outro, ó, manda ele dormir. Aí o pai dele falou para ele, beleza filho, a gente ouviu tudo, não vamos decidir nada hoje, vai dormir. Tudo com adolescente em crise que eu ouvi, né, vai dormir, não era, né, ficou indignado. Falou, vai dormir e amanhã a gente vai conversar sobre o assunto. Então ele foi dormir, no dia seguinte o pai dele falou, filho, e daí? Sobre aquele assunto. Ele, pai, não, nem era tudo aquilo. Falei, meu Deus, é bipolar o adolescente. Queridos, aí a gente se deu conta
de que ele tinha participado de um retiro, tinha tido uma semana de provas, estava dormindo muito pouco nos últimos dias e ele simplesmente estava cansado. E ele puxou essa parte de mim que quando eu estou muito cansada, eu não penso muito bem, tudo para mim parece que é enorme. Não me peguem com sono, por favor, que eu não sou boa amiga. E ele tem essa característica que a gente não tinha se dado conta. Você entende que parece uma coisa boba? Mas talvez ali o que a gente tivesse falado, talvez teria piorado a situação, ou talvez teria tomado uma atitude errada. O Espírito Santo é aquele que tem o desejo de que os teus filhos cheguem no propósito que Deus tem estabelecido para eles. O Espírito Santo é aquele que vai conduzir, porque a palavra te dá sempre o que fazer. A orientação, olha, teu filho tem, mas o Espírito Santo ele vai te indicar o como. Ele vai te dar saídas. Ele vai te dar estratégias e criatividade. As pessoas perguntam muitas vezes, porque na verdade, essa de celular, a gente incluiu na lista depois, porque antes era telas, né? O celular é muito recente, digamos, um celular na mão de uma criança, mas a gente fez isso com televisão, eles não tinham entre semana televisão, final de semana era 1 hora por dia, porque a nossa decisão era livros. Eles comem livro, glória a Deus por isso. Então, assim, a gente teve que ter... Eles perguntavam, muita gente, como que vocês conseguiram os 3? E, é muito... Realmente, é mais trabalho. Mas o Espírito Santo te dá criatividade. Sabe, ele vai te dando estratégia. Cada filho, ele prioriza uma coisa e você vai lá e eles começam a ministrar. Olha, indica isso, faz aquilo. Ele é teu aliado, querido. E muitas vezes nós ignoramos esse precioso presente que o Senhor nos deu. Há uma estatística muito triste, que é revoltante. 72, e é brasileira, estatística brasileira, a gente estudou muito sobre também, aqui a gente teve o nosso estudo paralelo sobre a Espanha, mas especificamente sobre o Brasil. Há uma estatística de 2022, que 72% dos nossos jovens, ao irem para a universidade, cristãos, se afastam do Senhor. Não é responsabilidade da igreja manter os jovens aqui, querido. Me desculpe se eu falo isso para vocês. Talvez vocês vão ficar muito bravos comigo, mas eu estou indo embora, vocês não vão me ver mais. Mas a igreja ela não tem responsabilidade com a vida espiritual do teu filho. A igreja ela é responsável de regar aquilo que nós, como pais, já plantamos neles. Você imagina, talvez eu convidar pastor, aqui em Luiz Alves tem um restaurante top? Bom? Qual? Fala um aí para mim. Pita. Vamos supor que eu chame vocês, aí eu e meu marido, a gente fez o convite, falou, vamos lá no Pita, tudo pago por nossa conta, com maior vontade. Que legal, bom convite, né? Bom, né? Daí de caminho, vocês passaram ali no barzinho e se empanturraram de coxinha, pastel, x-salada, o que mais que tem aqui? Bolinha, como é que é pão com bolinho? E foram pro Pita. Vocês vão desfrutar daquela comida deliciosa, sim ou não? Infelizmente, muitas vezes é isso que nós fazemos com os nossos filhos. Nós empanturramos eles de porcaria no decorrer da semana e queremos que eles venham aqui e desfrutem do alimento preparado para eles. Muitas vezes nós fazemos isso conosco. Nos empanturramos de informação que não convém, de conversinhas que não convém, de roda de escarnecedores que não convém, e chegamos aqui no culto e queremos que o culto seja aleluiado daqueles. As coisas não funcionam assim. A ideia de paternidade intencional é que nós possamos pensar e meditar naquilo que Deus tem para aquela criança. O fato de você ter uma linha de educação para os seus filhos vai evitar que você e vai fazer com que você diga não a coisas lícitas, mas que não estão de acordo com o propósito que Deus tem para eles. Eu sei que tem crianças aqui, eu espero que vocês entendam, porque eu não vou falar a palavra correta. Outra estatística e dado muito triste. Pós-pandemia, o acesso a páginas não recomendáveis para crianças. Entenderam, né? Caiu de 10, 11 anos para 7 anos de idade. Queridos, nós estamos dizendo que uma média de primeiro acesso a esse tipo de página é que essa criança tem 7 anos de idade. Sabe qual é o meu desejo? Que entre uma revolta santa em vocês também.
Que vocês possam decidir falar, na minha casa não, diabo, você some daqui. Nosso filho, quando ganhou o celular, eu não lembrava disso, foi até o pastor Adilson que lembrou. Ele estava ansioso, normal, né? 15 anos. A gente ainda demorou algumas semanas, que a gente estava com visita em casa e tal, estava difícil. E daí, quando ele chegou, a gente entregou para ele, ele olhou, ligou, viu o brilho, viu não sei o quê, pegou a caixinha, guardou, a gente não se tocou. E o pastor Adilson perguntou, oi, Nicolas, você não vai mexer no teu celular? Ele falou assim, não, Dindo, né, que é o padrinho dele, ele falou assim, não, Dindo, eu decidi no meu coração que o primeiro dia eu vou entregar para o Senhor como primícias. Ninguém falou isso para ele, querido. É algo dele pessoal com Deus. Ele consagrou aquele aparelho para o Senhor. Ele mesmo já falou conosco sobre isso. Quando nós estávamos vindo, quando o pai dele já estava aqui, eu ainda estava lá. Eu vi que ele estava de jejum e até aí tudo bem, normal, mas eu vi que ele tinha deixado o celular a semana inteira. Eu falei, uai filho, o propósito deve ser ferrenho, né? Para ter deixado até o celular. Eu falei, filho, qual propósito você está fazendo? E ele falou assim, mamãe, eu estou orando e jejuando pelas igrejas que vocês vão passar e pelas famílias que vocês vão ministrar. Há uma igreja orando por vocês ali. Há crianças e adolescentes orando por vocês. Para que realmente o Espírito Santo possa gerar em vocês essa revolta. De se posicionar. Querido, não temos a desculpa de que é falta de informação. Não é falta de informação mais. Talvez há alguns anos a gente podia dizer, ai, meus pais não sabiam como fazer. Sabe quanto tempo a Netflix demorou para ter 1 milhão de assinantes? 3 anos e meio. Tem um novo que faz pouquíssimo tempo lançado, o ChatGPT. Já ouviram falar? É um canal de informação. Utilizado por inteligência artificial. Eu trabalho numa empresa dessas e eu posso dizer com propriedade o que eu vou falar para vocês. Em 5 dias eles já tinham 1 milhão de pessoas assinantes. Informação está aí, ó. E eu quero com todo carinho dizer para vocês, não é falta de informação. É falta de atitude e postura. É falta de decisão. Porque uma casa onde uma autoridade se posiciona, o inferno não pode brincar. Vocês são autoridade sobre a vida dos seus filhos. Deus, quando entregou essa criança para você, desde o ventre, Ele entregou já com a caixinha de ferramentas, vocês já têm nas mãos tudo o que vocês precisam para educar exatamente essas crianças. Mas muitas vezes a gente não pega a ferramenta, ou não sabe usar, ou não quer usar. Deus, Ele é um Deus perfeito. E querido, a palavra fala em Salmo 106 que Deus, Ele já escreveu todos os dias da nossa vida. Um dos primeiros versículos que os meninos aprenderam foi esse. Filhos, perguntem para Deus o que Ele tem escrito no dia de hoje. E eles, antes de ir para a escola, no momento devocional, eles falavam, Jesus, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Porque eles começam a aprender que não é deles, não se trata deles, se trata do que Deus quer para a vida deles. Queridos, há uma linha humanista aí fora dizendo, seja o protagonista da sua história. Seja você que faça a sua história. É errado isso, querido. Você sabe por quê? Porque há uma história já escrita do Senhor para ele. Nós, como pais, devemos incentivar essa criança a buscar aquilo que Deus tem estabelecido para ele. Ele não é protagonista da história dele, ele é protagonista de uma história já escrita para ele. E se nós não nos damos conta disso, nós vamos levando a vida. Tem até uma musiquinha, né? Deixa a vida. Deixa uma vida levar. E a vida leva. Então eu gostaria de orar com vocês. Eu sei que meu esposo já orou. A gente combinou de fazer isso de 2 formas. Porque cada um tem um jeito de expressar. Mas eu gostaria de clamar ao Senhor. Para que essa igreja fosse cheia de famílias posicionadas. Que vocês se dessem conta de que os seus filhos não são mais um no colégio Luiz Alves. Luiz Alves, falei certo, né? Não são mais um na rua, nem na escola. Eles são o filho, o aluno. A palavra fala que nós somos cristão e cristão é mini-cristo. O desejo do nosso coração é que possa haver um monte de mini-cristos aí fora, dessa igreja, mudando a realidade dessa cidade.
Mini cristos que estão declarando tudo bem para você, mas para mim não, porque essa não é a educação que meus pais me deram. Não, isso não me convém. Isso não foi o que Deus escreveu para mim. Não vivo por propostas, eu vivo por propósito. E que eles possam agir dessa forma, porque, amados, vocês têm um aliado. O Senhor é o maior interessado em que isso ocorra. Nós ouvimos falar tanto da pregação de Jairo. Talvez você já tenha ouvido, e eu acho linda a aplicação que eles fazem. Quando Jairo vai lá e pede ajuda e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Lembra dessa passagem? E quando Jesus está de caminho para curar, o que acontece? Lembram? Ele para e ele cura quem? Uma mulher do fluxo. E eu sempre achei muito lindo quando eles fazem uma comparação de que essa mulher é a geração antiga, né? Deus foi lá e curou a primeira geração antiga, para depois ressuscitar a geração nova. Mas há um detalhe em tudo isso. Na minha concepção, houve alguém que foi curado antes. Esse alguém foi o próprio Jairo. Porque a palavra fala que ele era chefe da sinagoga, e para ele vir pedir ajuda para Jesus, é porque ele teve que engolir o orgulho. Ele teve que reconhecer que ele já não podia fazer nada, que ele era dependente de Jesus, para que a filha dele voltasse a viver. O meu convite nessa noite é para alguns Jairos que talvez estejam aqui. Talvez até esse momento você olhe para o teu filho e fale: vocês não têm ideia, talvez não tenham solução, eu não sei o que fazer. Jairo, reconheça que Deus pode fazer. Reconheça que há um Jesus que não cura só a geração antiga, nem liberta a atual, a posterior, mas que faz algo com a geração atual conosco, com o nosso coração de pai. E o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós queremos orar com vocês. Se vocês puderem, quiserem se colocar de pé. Nós gostaríamos de ter o privilégio de orar com você. Se você se identifica como um Jairo que olha para a tua família e fala: Senhor Jesus, eu sou dependente do seu Espírito Santo para educar essa criança que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu gostaria de orar com você. Nós gostaríamos de orar com você. Se o pastor me permite, eu gostaria de que viessem aqui à frente. Podemos chamar as pessoas aqui à frente? Sim, os pastores podem nos ajudar a orar, por favor? Se vocês quiserem, amados, nós queremos declarar aqui em nome de Jesus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus para educar os nossos filhos. E se você deseja fazer essa declaração de forma pública, você pode vir aqui à frente, nós queremos orar com você. Amém?